A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico eu Duarte. Convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho abaixo, mandar esse vídeo para várias pessoas. E se você quiser fazer o curso Fé Católica, também vou deixar o link na descrição do vídeo, para você conhecer melhor a sua fé sobre as doutrinas sobre imagem, idolatria, santo, cruz, procissão, mortalidade da alma e os dogmas marianos. Aleluia! Queridos, quero falar de uma coisa muito triste hoje, a situação da França. A França, que é a primeira filha da igreja, segundo o Papa João Paulo II, né? O Emmanuel Macron, um esquerdista lá, aprovou o aborto na França, na Constituição do país. Olha que loucura, na Constituição do país. Ou seja, agora assassinar a criança no ventre, a França é o primeiro país do mundo a colocar isso na Constituição. E aí ele diz que ele não vai descansar enquanto não tornar o aborto um direito inalienável das mulheres no mundo. Eu acho que Emmanuel Macron, como diz o meu amigo Tiago, tinha que chamar Emmanuel Capeton, porque misericórdia de um homem daquele. Nossa Senhora, é frustrado demais. E aí a gente tem que rezar muito, porque eu vou citar aqui alguns casos da França, mas o Brasil também. A terra de Santa Cruz, você viu esses dias que a Ministra da Saúde soltou uma nota querendo legalizar o aborto em caso de violência sexual, em caso de outros casos, até o 9º mês. E começa assim, o ministro Barroso, que está com aquele projeto de lei de legalizar o aborto até o 3º mês, disse ontem lá na PUC, no dia 8, de março, que o aborto é um direito das mulheres. O atual presidente da República disse por aí para o país inteiro: companheiro, aborto é questão de saúde pública e direito da mulher e ninguém tem vergonha de fazer. Então veja, nós temos um mundo, gente, uma ONU, trabalhando a favor do aborto, um presidente da França colocando o aborto na Constituição, nós temos uma ministra da Saúde defensora do aborto, um presidente da República que diz que aborto é saúde pública, um presidente da França que diz que aborto é questão de direito inalienável, e o presidente do STF, o senhor Barroso, que foi para Cuba fazer orgia e com o Vita na mão do Zé Disseu, e ele mesmo disse isso, está aí defendendo o assassinato de criança no ventre da mãe. Mas o que diz a palavra de Deus? João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, gente, quem defende o aborto, como diz o Padre Pio, a alma que defende o aborto, quem reina nela é o príncipe das trevas. Então, na vida de Emmanuel Macron, na vida de Barroso, na vida de Luiz Inácio Lula da Silva, na vida da senhora Lídia Trindade, Satanás está reinando na alma dessas pessoas. Porque Jesus derramou a última gota de sangue por cada vida humana, inclusive pela criança no ventre da mãe. Ninguém é dono da vida, Deus é o dono da vida, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ah, meu corpo e as regras, o seu corpo, mas o corpo que está dentro de você é uma vida humana que tem que ser respeitada. Então isso é um bom momento para nós católicos pensar no que diz a doutrina da igreja a respeito disso, tá? Parágrafo 2270, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Meus amados irmãos, na hora que é 23, promoção do pai e da mãe, 46 pares, ali é uma vida humana. E nada é acrescentado àquele embrião, tá? Todos nós um dia fomos um embrião. A gente desenvolveu por si só. A diferença sua para o embrião é só o tempo e a nutrição. Mas todo mundo foi um embrião. A coisa é tão séria, isso é tão verídico, que embora a igreja seja contra, mas você pegar um embrião de um casal branco e colocar numa mulher negra, ele vai nascer branco. Pega o embrião de um casal negro e coloca numa mulher branca, vai nascer negro, porque a vida começa na concepção. Ali está todo o código de DNA do ser humano, toda a codificação genética está ali. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido como seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E a igreja vai citar 2 versículos da Bíblia. Jeremias 1, versículo 5. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de sair do ventre da sua mãe, eu já te havia consagrado. E o Salmo 139 vai dizer, versículo 15. Não, nada te era oculto quando os meus ossos eram no ventre da minha mãe, quando eu estava sendo formado em segredo e tecido no seio da minha mãe. E o catecismo continua dizendo, desde o século I, a igreja sempre condenou o aborto como um mal. A igreja vai citar o documento de Daqué, que é do ano 80. Não matarás o embrião por aborto, não farás perecer o recém-nascido. E aí a Gautio et Spes, documento do Vaticano II, 51, diz o quê? O aborto é um crime hediondo.
Dona Nízia, senhor Luiz Barroso, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Emmanuel Macron e todos os católicos, aborto é crime, e é crime hediondo. Aborto é um pecado que clama ao céu por justiça, é um pecado que brada ao céu. Derramar o sangue de uma criança, cortar os pedaços de uma criança no ventre da mãe, é um crime que brada ao céu, e vocês vão responder diante de Deus por isso, senhores, tá? Do 22:72, a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. Quem provoca um aborto seguindo-se o efeito incorre em excomunhão automática pelo próprio fato de ter cometido o delito. Olha o que ele diz: com isso, a igreja não restringe o campo da misericórdia, mas manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causando a morte de um inocente aos seus pais e a toda a sociedade. Senhor Macron, senhor Lula, senhora Nízia, senhor Barroso, vocês estão excomungados por defender o assassinato de crianças no ventre. E se vocês morrerem assim, sem arrependimento, só há uma saída: vocês irão queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Que cada criança assassinada na França e nesse Brasil, com essa defesa de vocês vão prestar conta do assassinato dessas crianças diante da justiça divina. Eu tenho pena de vocês no dia do juízo final. E aproveitar que o Barroso é juiz, deixa eu dizer para o senhor Luiz Eduardo Barroso: para o réu, Jesus é o advogado. Para o advogado, Jesus é a justiça. Mas para a justiça, para o juiz, Barroso, Jesus será a justiça. Barroso, os seus dias estão chegando. Ninguém vai ficar nesse mundo para sempre. Quando eu vejo o senhor da sua idade, um velho igual o Lula, que já passou dos 75, já está quase batendo tal na cerca, defendendo assassinato de criança, Barroso, aonde vocês irão parar no dia do julgamento final? E o catecismo diz de maneira clara: o direito à vida e à integridade física do ser humano começa na concepção até a morte natural. Nós somos contra a eutanásia, contra o aborto e contra a pena de morte. O Papa Francisco diz de maneira clara: a vida é um dom de Deus e ninguém tem direito de tirar a vida. E o último parágrafo, 22:74, o catecismo diz para nós assim: visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa. Queria lembrar que teve uma ministra do STF que votou a favor do aborto, que ela diz assim: o feto na barriga da mãe, olha que loucura, é uma pessoa, mas não é um ser humano. Ô, dona Rosa Weber, como que uma pessoa não é um ser humano? Pelo amor de Deus. Ele deve ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida possível, como todo e qualquer outro ser humano. Ô, meus queridos, o embrião na barriga da mãe é um ser humano, é uma pessoa humana, é uma alma que um dia vai ressuscitar e estar diante de Jesus. E aqui só lembrando o caso da França, olha que triste. A França surgiu no século V, quando São Remígio batizou o rei Clovis. E o rei Clovis foi o primeiro rei da França. Depois do Império de Carlos Magno, no ano 800, Carlos Magno foi coroado pelo Papa como imperador. Depois, Carlos Martel impediu o avanço do islamismo na França. Depois, a França, as catedrais medievais, né? Quem não lembra das catedrais da França? E as próprias universidades, Sorbonne, tudo nasceu pela mão da igreja. Mas depois a França matou 32 mil freiras na Revolução Francesa e 17 mil padres no maldito iluminismo francês. Olha que crueldade. E agora a França está aí comemorando o assassinato de crianças no ventre. A França em breve vai ser um país muçulmano. Está cheio de muçulmanos na França. As mulheres muçulmanas têm 5 filhos. As católicas têm 1 ou 2 e para poder piorar, infelizmente ainda quer matar a criança. Que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia da França, misericórdia do Brasil. E você que é católico, vamos defender a vida, porque a vida é sagrada. Deus abençoe você, espalhe esse vídeo e fogo na alma.